Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre Semantic Tableau. O Semantic Tableau ele é uma forma que a gente tem também de identificar se algo é válido, satisfatível ou insatisfatível, só que de uma forma muito elegante, muito mais rápida do que utilizar a tabela verdade. O Tableau semântico vai fazer com que a gente decomponha a nossa fórmula numa ramificação e na ponta dessa ramificação a gente vai ter um conjunto de literais, de átomos, literais puros a literais unitários, de forma que a gente possa identificar se ali a gente vai encontrar um par contraditório ou não, para determinar se aqueles ramos ali serão abertos ou fechados e, enfim, classificar a nossa fórmula. Então, já começando, um conjunto de átomos vai ser satisfatível se e somente se não houver a presença de um literal nesse conjunto e da negação desse literal. A gente vai ter uma fórmula qualquer, e a gente vai decompondo essa fórmula até encontrarmos conjuntos desses átomos e desses literais, e ele vai ser satisfatível se a gente não contiver naquele ramo especificamente que a gente estiver tratando, naquele conjunto específico que a gente estiver tratando, ele não conter um par complementar, como a gente vai ver. Então a gente tem literais que são positivos, que são sem negação, e os negativos, que a gente vai considerar que são aqueles que estão negativados, que tenham uma negação. E a existência dessas duas coisas indica que existe um par complementar deles. Então a fórmula ela vai ser satisfatível se pelo menos um conjunto desse for satisfatível, ou seja, se um conjunto desse for aberto. Se a gente vai permitir que que a gente não tenha ali, a gente vai garantir que a gente não tenha ali um par complementar. Então ele vai ser satisfatível se pelo menos um daqueles conjuntos ali não conter um par complementar. Então a fórmula toda vai ser satisfatível se a gente encontrar pelo menos um ramo. E nas fórmulas a gente vai poder, em determinadas fórmulas, dependendo do seu tamanho, a gente vai ter diversas ramificações. Para a gente determinar essa decomposição de fórmula, achar os nossos ramos, as nossas folhas, a gente precisa entender que temos dois tipos de fórmulas, são as fórmulas alfas e as fórmulas betas. As fórmulas alfas, essas que estão aqui, elas especificamente vão tratar sobre conjunções dentro da nossa fórmula, dentro dos nossos conjuntos. Então elas vão servir para a gente decompor a nossa fórmula e colocá-las todas, os literais e átomos que a gente foi encontrando, dentro de um conjunto específico, de uma conjunção. Mas e quando a gente olha, a gente está falando da fórmula E da conjunção. Então, basicamente, essas fórmulas alfas, elas fazem essa decomposição dessa forma. Por exemplo, quando eu tiver uma fórmula alfa específica qualquer, a gente vai decompor aquela fórmula alfa em um conjunto com um literal com um átomo A1 e um átomo A2. Então, a gente transforma uma fórmula alfa, que é uma fórmula específica de uma conjunção, como um e coloca elas dentro de um conjunto só. Um dos exemplos clássicos, a gente tem a dupla negação. Então, toda vez que a gente tiver uma dupla negação, se a gente aplicar as fórmulas que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, você vai ver que a negação de A1 gera A1. E no nosso caso aqui, então, toda vez que a gente encontrar a negação de A1, a gente vai colocar o A1 descendo para o nosso conjunto. Agora, pegando uma fórmula binária, onde a gente tem duas entradas, percebam que a gente tem A1 e A2. Quando a gente tiver situações desse tipo, a gente vai decompor nossa fórmula em um conjunto com dois átomos, o átomo A1 e o átomo A2. Então, toda vez que a gente encontrar numa nossa fórmula e a gente quiser aplicar essas fórmulas alfas, a gente faz de acordo com essa tabela. E avançando, a gente vai ter aqui a negação, da fórmula toda, A1 ou A2. Percebam que vai me dar de saída nessa tabela da fórmula alfa A1 igual não A1 e A2 igual a não A2. Percebam que ela é uma fórmula de De Morgan. A gente pode fazer a internalização da nossa negação. A gente vai inverter o sinal se a gente fizer não A1 e não A2, a gente inverteu. Percebeu que o ou ali inverte, como a gente já viu. Então, a gente vai ter não A1 e não A2. As fórmulas alfa e as fórmulas betas, que a gente já vai ver,
São dois conjuntos de fórmulas que vocês podem, de certa forma, decorar, mas ele tem uma forma baseada nas equivalências tautológicas que a gente viu anteriormente, algumas fórmulas que elas são equivalentes. Então, De Morgan aqui, a gente conseguiria encontrar ela, então não precisaríamos decorar. Então, se a gente aplicar isso daqui, a gente consegue, dentro de um conjunto só, colocar não A1 e não A2. A nossa quarta fórmula das fórmulas alfas, percebam que a gente tem A1, implica em A2 todo negado. A gente está vendo na tabela que dá A1 e não A2. Mas também é fácil da gente ver. A gente primeiro teria que fazer ali onde a gente tem A1 implica em A2, ficaria não A1 ou A2, e depois a gente aplicaria De Morgan, onde a gente teria não A1, ficaria A1, e o A2 ficaria não A2, a gente chegaria nesse tipo de conjunto. Então percebam que se a gente dominar as equivalências tautológicas, a gente consegue, de forma automática, não precisar decorar ou se preocupar com as tabelas. Mas, de toda forma, as tabelas estão aqui nas aulas e as tabelas também estão na minha página para vocês baixarem para poderem estudar. A próxima, a gente vai ter um NAND e um conector NAND negado na saída, e o conector NAND negado acaba se tornando E, então a gente vai ter A1 e A2. Então percebam que esse é o símbolo do NAND, é como se eu tivesse A1 e A2 negado na saída e mais uma negação na saída. Então a gente teria duas negações de A1 e A2, duas negações acabam se anulando, a gente teria A1 e A2 também. Agora a gente tem aqui um NOR, um não ou, de A1 ou A2. Percebam que A1 ou A2 negado, a negação está fora, aplica De Morgan, a gente consegue que tenha não A1, não A2 invertendo. Então percebam que todas essas fórmulas a gente está tratando de conjunções. Então, se a gente perceber, a gente vai criar da decomposição dessa fórmula não A1, não A2. E agora a gente tem o A1 implica em A2. E o A1 implica em A2, uma das características da implicação é que ele significa que A1 está implicando em A2 e A2 está implicando em A1. Então, por isso que você tem essa duplicidade das setas apontando de cada uma para cada lado para formar aquele símbolo da implicação, porque ele significa que o A1 implica no A2 e o A2 também implica no A1. Você formando a bi-implicação, a implicação para os dois lados. Então, quando você decompõe, você vai ter A1 implica em A2, A2 implica em A1. Percebam que a decomposição da bi-implicação geram duas fórmulas dentro do meu conjunto e não geram dois átomos, dois literais puros dentro da minha fórmula. Então, a gente ainda teria que utilizar outras fórmulas para a gente decompor essa fórmula aqui. Mas a regra é, toda vez que a gente encontrar a bi-implicação, ele gera uma conjunção, uma fórmula alfa, onde a gente cria as fórmulas mesmo, não obrigatoriamente temos que jogar somente as fórmulas, somente os literais. E, por fim, a gente tem a negação de um ou exclusivo. A gente sabe que o ou exclusivo negado, ele acaba virando a coincidência, acaba virando a bi-implicação. Então, a gente vai ter também A1 implica em A2 e A2 aplica em A1. As fórmulas alfa são baseadas na conjunção e as fórmulas betas elas vão ser baseadas nas disjunções. O que acontece? Na conjunção a gente desce, decompõe e cria um conjunto só. Na disjunção a gente vai fazer um pouco diferente, porque a fórmula ela vai, como ela é baseada numa disjunção, no ou, ela vai gerar duas possibilidades para a gente. Então a gente vai criar dois conjuntos quando nós nos depararmos com uma fórmula alfa. E toda vez que a gente se depara dentro de uma fórmula grande com uma fórmula alfa, é que a gente começa a criar as ramificações da nossa fórmula e a gente já consegue ver uma folha, duas folhas e a gente vai começar a poder analisar se elas vão ser contraditórias ou não. Então, a gente já começa que a gente não tem a negação, a gente já parte de fórmulas que tenham negação, a gente não precisa, tem o ou, a disjunção. A negação ela é considerada uma fórmula mais voltada para conjunção, porque você não gera
possibilidades, né? Você não faz a disjunção com uma negação. A negação simplesmente muda o valor do literal ou não. Então, se eu tiver B1 ou B2, como a gente pode pressupor, a gente vai criar dois conjuntos B1 e B2. Agora, quando a gente não tem B1 e B2, percebam que De Morgan, de novo aqui, a gente pode internalizar essa negação, a gente vai ficar não B1 ou não B2, porque a gente está invertendo o sinal. Então, a gente cria dois conjuntos. Quando B1 implica em B2, a gente tem não B1 ou B2. Então, a gente consegue fazer isso também com uma fórmula de conjunção. Agora, a gente tem um NAND puro. O NAND simplesmente é o B1 e B2 negado. O NAND, esse conector NAND, ele está representando a mesma coisa que aquela nossa segunda fórmula beta ali. Então, o resultado é o mesmo, porque logicamente elas são iguais. Graficamente, você tem um conector específico na lógica para o NAND. Se você pegar a eletrônica, por exemplo, você já não vai ter isso. Então, você gera dois conjuntos também. Agora, quando a gente tem o não B1 NOR B2, ou seja, a gente tem o B1 ou B2 negado e ainda negado de novo. É como se a gente tivesse não B1 ou B2. Então, percebam que, logicamente, B1 ou B2, a nossa primeira fórmula nessa tabela, ela é igual a essa fórmula que a gente está analisando. Então, percebam que até produz o mesmo resultado na disjunção dessas tabelas. E agora, quando a gente tiver o não B1 implica em B2, a gente vai ter o não B1 implica em B2 e o não B2 implica em B1. Percebam que a biimplicação ela é uma conjunção, mas a negação dela é um ou exclusivo. Então, o ou exclusivo ele vai gerar também uma disjunção. Então, percebam que a gente vai ter uma coisa mais complexa, um conjunto mais complexo, com fórmulas e não somente como literais, assim como acontece com as fórmulas alfas. Então, percebam que B1 ou exclusivo B2 é a mesma coisa que você negar a biimplicação de B1 e B2. Então, eles vão produzir o mesmo resultado. Então, para a gente agora colocar tudo isso em prática, a gente vai fazer 3 exemplos aqui. Vamos começar com esse exemplo simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o conector mais externo que a gente tem na nossa fórmula. Identificou o conector mais externo, a gente sabe que a gente tem uma coisa na esquerda e uma coisa na direita. A gente vê esse conector, vê se ele é uma conjunção ou disjunção, se ele vai gerar uma conjunção, uma disjunção, ou simplesmente a gente consulta a tabela. Então, vamos tentar fazer sem consultar a tabela. A gente percebe que é um E. O E é uma conjunção. Se a conjunção é fórmula alfa, a gente sabe que a gente vai ter que pegar o que está na esquerda e o que está na direita e jogar num conjunto só. Jogamos num conjunto só. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa verificar se ainda existem fórmulas ou só existem literais. Aqui a gente tem somente literal, a gente só tem o P. Mas aqui a gente possui um conector ou, então a gente precisa pegar essa fórmula aqui agora, verificar se ela é uma fórmula alfa ou beta. Percebam que tem um conector ou, é uma disjunção, então a gente tem uma fórmula beta. O que a gente vai precisar fazer aí? Gerar dois conjuntos. E como a gente vai fazer essa geração desses conjuntos? A gente vai pegar o que a gente já tem do outro lado, mais uma possibilidade, e o que a gente já tem é a outra possibilidade. Ou seja, a gente vai pegar o P com o não Q e o P e o não P e gerar duas conjunções. Então, duas disjunções, dois conjuntos diferentes. Percebam que eu pego o não P com o meu P, então eu já vou ter um conjunto P e não P. E agora eu pego o P e o não P que estão do outro lado. Então, sai P e não Q, P e não P. Feito isso, só temos literais agora, a gente tem que analisar. Percebam que a gente decompôs, saiu duas ramificações, duas folhas nessa nossa decodificação, e a gente precisa analisar se elas se elas contêm par complementares ou não, a presença do mesmo literal na sua forma positiva e na sua forma negativa. Analisando essa primeira folha aqui, a gente percebe que não tem, ou seja, ela é aberta. Então, se ela é aberta, ela é satisfatível.
Então, a gente já encontrou uma ramificação que garante que vai ter uma saída satisfatível para a nossa fórmula. Então, basta que a gente encontre uma que seja beta para que a gente possa garantir que aquela fórmula é satisfatível. Mas, em contrapartida, a segunda aqui, essa folha é fechada, tem um par complementar, mas o fato de termos encontrado um par complementar aqui não altera a compreensão de que, né, e a classificação de que esse exemplo 1 que a gente deu aqui, ela é satisfatível. Tem pelo menos um valor verdade dentro da nossa fórmula. Agora, pegando o exemplo 2, novamente pegando o exemplo mais externo, percebam que, de novo, é uma fórmula alfa, então a gente vai ter coisas na esquerda e coisas na direita que vão vir para o mesmo conjunto. Jogamos elas todas no mesmo conjunto e vamos perceber agora se temos literais soltos ali, se a gente tem átomos somente ou se a gente tem fórmulas ainda ali. Percebam que a gente tem duas fórmulas, o P, o Q e o não P e não Q e não P. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Escolher uma das duas. Qual a melhor ordem? Tanto faz, é que você se sentir mais à vontade, mas a gente sempre orienta que se siga pelas fórmulas alfa, pelas conjunções, porque elas são mais fáceis, geram um conjunto só e depois vocês dividam se houver alguma uma disjunção ou não. Então, como a gente vai pegar aqui o E, a gente vai ter tudo que a gente tiver no outro, mais o que gerar dessa divisão aqui, dessa retirada do nosso conector. Então, percebam que o P ou Q permanece e o não Q e o não P agora não tem mais os conectores. Mas percebam que ainda assim a gente tem a fórmula P ou Q e ela é uma disjunção, é uma fórmula beta, a gente vai ter que criar dois conjuntos. Percebam que aqui ele saiu, mas que aqui se manteve o conector, então a gente vai ter que fazer essa divisão. Então, a gente vai pegar, para fazer essa disjunção, a gente tem que pegar o que a gente já tinha, que é o não Q e o não P, o que a gente já tinha o que a gente já tinha dentro do nosso conjunto, que a gente retirou o conector, mais as possibilidades que a gente vai ter. P com o não Q e o não P, e o Q com o não Q e o não P. E agora a gente precisa analisar se há a existência de pares complementares aqui ou não. Então, se a gente pegar essa primeira aqui, a gente já percebe que tem um par complementar. E se a gente pegar essa outra aqui, a gente percebe que tem o Q e o não Q, também é par complementar, ou seja, não tem nenhuma folha aberta, todas estão fechadas. Se todas as folhas da nossa fórmula estão fechadas, a gente conclui que aquela fórmula ela é insatisfatível. Então, ela todos os resultados possíveis de combinações de entrada das valorações dos nossos literais vão dar falso. E agora, para a gente descobrir se alguma coisa é uma validade ou não, a gente tem que relembrar aquela nossa aula anterior, em vídeos anteriores, que para a gente descobrir se alguma coisa é válido, a gente precisa aplicar a negação nessa coisa. Se a gente precisa saber se uma fórmula é válida, a gente precisa aplicar a negação nessa fórmula. Uma vez aplicada a negação e a gente descobrir que essa negação, todas as possibilidades que a gente encontrar nessa fórmula forem falsas, ou seja, se a nossa fórmula negada for insatisfatível, a gente sabe que ela é válida, ou seja, todas as suas saídas são verdades, ou seja, uma tautologia. Então, aqui a gente tem uma fórmula que a gente sabe que é uma tautologia, a gente já trabalhou com ela em outros vídeos. O que a gente precisa fazer agora é começar a decomposição baseado nas fórmulas alfas e betas. Então, a primeira coisa que a gente faz ali é internalizar essa negação. A gente sabe que a gente ali dentro tem uma implicação, então a gente sabe que a regra da implicação a gente vai ter não P ou P ou Q. Se a gente internalizar com De Morgan, a gente está multiplicando não P que vira P, e E, porque o ou vai se transformar em e vai ficar também não P ou Q. Então, a gente vai ter alguma coisa assim, já porque a gente inverteu o ou da implicação, ele virou um E. Então, a gente tem uma fórmula que é uma conjunção. Agora, percebam que a gente tem não P ou Q, novamente a gente tem De Morgan ali, a gente vai internalizar ela, a gente vai perceber que a gente vai ter não P e não Q. Então, novamente, a gente tem um E, é uma fórmula alfa, então a gente vai jogar ela para um conjunto só. Então, a gente vai achar P, não P
e não Q. Chegamos no final, só temos agora átomos e o que a gente precisa fazer é identificar se tem pares literais ou não, pares complementares ou não nesses literais. A gente percebe que P e não P já vão fechar, né, essa nossa ramificação, e como a gente só tem uma ramificação, essa fórmula é insatisfatível, então a negação dela acaba sendo válida, ou seja, se a gente retirar aquela negação inicial ali, a nossa fórmula é válida.